desastre climático e essa crise humanitária, entre outras crises, é um monte de crises numa grande só, que assolam o Rio Grande do Sul, isso desde os últimos dias de abril, tem exigido um esforço sobre-humano, é uma palavra até pouca, pequena, diante da capacidade, do espírito de sacrifício desses voluntários, que estão auxiliando nos desgastes, gente que deixou o que faz, que está se sacrificando sem pensar, a não ser em ajudar o próximo. Agora, todas essas pessoas estão começando a ficar cansadas. Essas pessoas, muitas delas não são treinadas, não foram nem preparadas, mas estão lá pelo espírito, esse espírito que surge numa hora dessas de crise de emergência. Nosso repórter Estevão Limana dá para nós o panorama do que está acontecendo com os voluntários agora à noite. Boa noite, Estevão. Olá, William. Uma boa noite para você, boa noite a todos que estão com a gente aqui na CNN Brasil. Eu trago sim esse panorama, porque desde o momento em que eu desembarquei aqui em Porto Alegre para participar da cobertura da CNN Brasil, eu pude ver, é claro, muitos voluntários que estavam com muita boa vontade, trabalhando e tentando atuar na linha de frente dos resgates, auxiliando, e também muitos falando, nossa, eu não aguento mais, preciso de novas pessoas, vocês precisam nos ajudar a conclamar que a população venha ajudar para substituir o efetivo que está aqui trabalhando. Inclusive, eu participei de um voo humanitário saindo de São Paulo no último sábado, chegando aqui na base aérea de Canoas, juntamente com alguns bombeiros civis de alguns estados do Nordeste. E esses bombeiros vieram justamente com o intuito de dar um alívio no trabalho para os bombeiros que já estavam aqui esgotados. O que eu também observei, William e demais componentes da bancada, é que existe também uma crise, digamos assim, na liderança desses movimentos. Existem algumas pessoas chaves que são líderes por natureza e que conseguem organizar toda a função que está acontecendo ali. Quem vai fazer o resgate, quais embarcações vão até a água, quem vai organizar a quantidade de gasolina despendida para cada embarcação, quem vai ser responsável pela alimentação, onde que vai ficar armazenado. Isso tudo vai acontecendo de forma muito rápida, os recursos vão chegando, as doações vão chegando e também a demanda é enorme todos os momentos. E por isso existe a necessidade de pessoas líderes para poderem comandar, para poder esse exército de voluntários conseguir ter um rumo, um objetivo em comum. Só que esses líderes são poucos e estão atuando aí há pelo menos 14, 15 dias na linha de frente. Eu até vi uma cena de um desses líderes de um movimento, de um movimento de voluntários, falando para outro, eu não aguento mais, eu estou aqui, mas eu não consigo render. A minha cabeça não está pensando muito bem, por isso preciso de novas pessoas que consigam assumir essa função, porque eu saio daqui, fica um pouco bagunçado, ficam me ligando para tentar organizar, e aí a gente vê essa situação é bastante complicada. E trago aqui também uma outra percepção que eu tive vendo as pessoas. Esses locais de resgate, eles formam nas esquinas, muito próximos aos alagamentos, eles formam uma estrutura. E quando há ausência do poder público, a ausência da polícia militar, aqui no Rio Grande do Sul, a Brigada ou demais Força Nacional, Polícia Civil, esses voluntários, eles criam um sentimento de pertencimento muito grande àquele determinado local. E isso faz, então, com que a responsabilidade deles seja ainda maior, William. Obrigado, Estevão. Boa noite para você, aí no Rio Grande do Sul. Vamos começar por Brasília. Deixa eu ver o Daniel Hitzner, nosso Daniel lá, nosso editor. Está aí o Daniel no telão. Daniel, o que nós estamos vendo é uma estrutura federativa que dá ao governador do estado autoridade sobre o que está acontecendo lá. Ao mesmo tempo, nós estamos presenciando vivenciando uma catástrofe de proporções que não tem paralelo na nossa história e que está testando exatamente o nosso pacto federativo, a nossa estrutura. Quer dizer, o governador do estado, ele e como os outros também no Rio Grande do Sul, prefeitos, não mandam no Exército, não mandam na Marinha, não mandam na Aeronáutica. Nós estamos diante de uma situação política tal que exige de todos os integrantes do Pacto Federativo uma enorme convergência. Ela está acontecendo, Daniel? William, tem que acontecer, mas veja a oportunidade que o governo federal tem neste momento. Governo federal que foi muito criticado nestes 15, 16 meses até agora de governo Lula 3,
porque era um governo que dependia muito do presidente da Câmara, do presidente do Senado, do Centrão, das Forças Armadas, do STF. Agora o governo tem uma oportunidade única de governar, de tomar as rédeas e de criar algumas coisas. Empatia com as vítimas, capacidade de forte articulação institucional, velocidade na tomada de decisões. Essa é uma oportunidade de ouro para o governo Lula nascer ou renascer. E veja que esses momentos, William, são muito propícios. São momentos de guerra, a comparação que você fez, que muitas vezes alavancam ou sepultam ou afundam um governo. George Bush conseguiu sua maior popularidade ali logo depois dos atentados do 11 de setembro. O governo Netanyahu agora está mobilizado e está conseguindo permanecer no poder graças à mobilização ali contra o Hamas na faixa de Gaza. Você teve até um caso, William, interessante, isso quem lembrava era o nosso amigo Thomas Trauman, de um presidente envolvido num escândalo sexual em 1990 que cria uma guerra fictícia, estou falando do filme Mera Coincidência, cria uma guerra fictícia na Albânia, para quê? Justamente para criar uma causa nacional. O que o governo está fazendo aqui, o governo federal em Brasília, é criar uma causa nacional em torno da qual não se pode ser contra. Até agora, tem mais tirado boas oportunidades do que levado críticas. Bom, nós temos uma questão de prática imediata, Caio, e a capacidade de coordenação entre os vários níveis. Você percebe a formação de alguma coisa parecida? Não vou dizer um comitê, porque isso não existe formalmente no nosso ordenamento jurídico. Nossa Constituição não prevê isso. Não prevê uma instituição autônoma que, numa situação dessas, possa passar por cima dos órgãos de controle, possa ter autoridade sobre instâncias que são instâncias do governo federal, como Forças Armadas, possa ter a capacidade de ignorar questões burocráticas. Eu me refiro concretamente a um prefeito de uma pequena cidade no Rio Grande do Sul que tem que reconstruir um posto de assistência e que, se o fizer sem licitação, depois será processado. A gente vê alguma coisa do ponto de vista da atmosfera política trabalhando nessa direção, ou estamos completamente presos ao nosso ordenamento jurídico legal, que numa situação como essa, forçosamente, por isso que eu digo, não adianta pôr a culpa neste ou naquele, forçosamente vai tornar as coisas mais lentas. Não, William, o que eu vejo, eu noto dois centros de comando, tem dois centros de comando, por óbvio, em Brasília, um gabinete de crise com reuniões diárias, hoje teve inclusive uma reunião ministerial, mas pela manhã teve uma reunião do gabinete de crise do governo federal para o Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, também ali nem se fala, um gabinete de crise trabalhando, operando, sendo a prioridade total a contenção e as ideias para a reconstrução. Então tem dois, e um com boa vontade com o outro. Ou seja, dialogam toda vez, estou me dedicando hoje também a conversar tanto com Brasília quanto com Porto Alegre, noto boa vontade, noto elogios recíprocos, noto, eles estão sensíveis à nossa causa, ou seja, na espuma está positivo. A diferença é que há, por vezes, um desalinhamento de ideias e de como pôr em prática essas ideias. Por exemplo, o governo Lula anunciou um reforço no Pronamp, que é um baita programa, é um programa muito acessado por micro e pequenos empresários. O que o Rio Grande do Sul está dizendo? Que tem havido uma burocracia, uma dificuldade desse recurso chegar na ponta, e que precisaria, por exemplo, uma medida provisória para flexibilizar as regras, para aumentar o teto, né? Porque muita gente já está no Pronamp, então não adianta ter o recurso do governo federal se não tiver uma flexibilização do acesso. Então, no geral, eu noto uma boa vontade geral, dois comandos de crise que estão conversando todos os dias, Eduardo Leite com Fernando Haddad, com o próprio presidente Lula, e no segundo escalão também, em nível de secretários e nível de ministérios. Mas tem percepções diferentes dos melhores caminhos e das melhores decisões a serem tomadas para, principalmente, os recursos chegarem na ponta. Daniel, deixa eu, Jefferson, já vou colocar logo você na conversa, você também, Thaís, quando a gente pegar a questão mais, claro, com foco um pouquinho mais voltado para a ajuda financeira. Eu queria ficar um pouco ainda com o Daniel lá em Brasília, na questão da ajuda internacional, Daniel. A gente tem visto, por exemplo, a União Europeia parou o Copérnicos, com o satélite deles, em cima do Rio Grande do Sul, o que é um instrumento precioso no gerenciamento de crises para identificar, por exemplo, a expansão de uma inundação, entre outros
sensores que esse satélite dispõe. Acontece que governos como, por exemplo, da Alemanha, estão dizendo que poderiam ajudar mais se fossem mobilizados. O que nós estamos esperando? William, eu confesso que assim, não tenho uma informação aqui sobre como a gente está dialogando com outros países. Até houve uma certa demora, o governo perdeu uma oportunidade de se antecipar a uma crítica que certamente viria, que foi a doação espontânea que começou a surgir, por exemplo, na Embaixada do Brasil em Portugal. Até que houvesse uma mobilização da FAB, do Itamaraty, para recolher essas doações e trazê-las para cá, uma mobilização espontânea que surgiu organicamente da sociedade civil em Portugal, agora na Argentina, o governo demorou um pouco para tomar atitude para trazer para o Brasil esses mantimentos, essas doações que foram entregues. Nas últimas reuniões, começou a participar ali um braço do Itamaraty que lida com isso, que é o diretor da Agência Brasileira de Cooperação. É um braço do Itamaraty responsável pelas conexões, pelo diálogo com outros países na cessão ou no recebimento de doações. Mas ainda nessa parte eu não vejo nada tão coordenado, tão estruturado para responder de forma mais ativa, para reagir de uma forma mais ativa e coordenar essas atuações ali junto a outros países. Isso é verdade. William, só porque tem a ver com isso, antes de entrar no estúdio eu consultei o Itamaraty, como é que estava tanto a ação do Itamaraty com outros países para atrair recursos, essa foi minha pergunta, e o levantamento de quantos e quais países ofereceram ajuda, e a resposta que me foi dada é que o Itamaraty está atuando em várias frentes, mas temos que esperar alguns dias para ter os primeiros resultados consolidados.